O Flávio Bolsonaro, como vocês sabem, tá com a pretensão de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. A gente já sabe disso, né? Ele tá com essa pretensão de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro e estaria ali tentando se aproximar do Paulo Marinho, que foi um desafeto do seu pai, Jair Messias Bolsonaro, e do próprio Flávio também, porque se a gente lembrar ali, o Flávio Bolsonaro, o Paulo Marinho, perdão, foi quem disse que o Flávio Bolsonaro conversou com ele sobre o Bolsonaro ter sido avisado da questão da Operação Furna da Onça. Da Operação Furna da Onça. E o que acabou acontecendo, perdão, em relação à operação que deveria ter acontecido entre o primeiro e o segundo turno, até antes do primeiro turno em 2018, só aconteceu em novembro, quando a polícia chegou ao Fabrício Queiroz como sendo ali um dos operadores do esquema de rachadinha da família Bolsonaro. E o que é que diz aqui a matéria publicada na coluna do Lauro Jardim sobre essa tentativa de aproximação do Flávio Bolsonaro do Paulo Marinho? De antemão, eu já vou dizer para vocês aqui que a preocupação do Flávio é o seguinte: ele quer ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, só que ele quer ter a certeza que o Paulo Marinho, que é o seu suplente a senador, não irá atuar para perseguir o pai ou atuar contra a família. E aí diz que o Paulo Marinho também levantou a bandeira. Eu, se fosse o Paulo Marinho, também levantaria a minha bandeira. Só que depois que eu chegasse lá no cargo de senador, é óbvio que eu iria fazer o que eu quisesse. Porque o Flávio, ele tá tentando ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro e vai abrir mão do cargo de senador da República. Eu acho isso uma ideia pouco inteligente. Primeiro, por causa de toda a pompa que o cargo oferece para ele. Segundo, pelos ganhos salariais também. E terceiro, que a gente viu o que aconteceu com o pai dele, o que aconteceu com o Crivella, que foi tentar um destaque a mais e todas as roubalheirazinhas supostas que aconteceram nos bastidores vieram à tona. Mas eu quero que ele vá lá mesmo. Quero que ele vá mesmo, pra ele se ferrar. E aí o que aconteceu? Ele teria procurado interlocutores para poder dialogar com o Paulo Marinho. O Paulo Marinho é essa figura aqui, né? Que era amigo ali do Bebiano. Ele, inclusive, apareceu em alguns eventos com o presidente Lula. Ele apareceu em algumas imagens também com o Janones, dizendo que estava com o celular do Bebiano. Vocês devem lembrar disso. E olha o que diz aqui a matéria publicada na coluna do Lauro Jardim. Em busca de aliados para 2024, Flávio Bolsonaro se reúne com Paulo Marinho. Flávio Bolsonaro e o seu suplente Paulo Marinho se encontraram na sexta-feira passada no escritório carioca do senador na Barra da Tijuca. Foi a primeira conversa entre os dois desde que tornaram-se adversários. Logo depois da posse de Jair Bolsonaro na presidência da República. Partiu do 01 a proposta da reunião. Flávio quer aparar as arestas que atrapalhem a sua possível candidatura à Prefeitura do Rio em 2024. O próprio Paulo Marinho era apontado ali como um possível candidato também, tá? Foi uma conversa, segundo aliados, para desarmar os espíritos, que não se falou do passado, mas da eleição do ano que vem. Eu separei outro material que eu não tô encontrando aqui. Não sei se apaguei, se sumiu, o que foi que eu fiz. Ah, tá aqui. Eu separei outro material, que é esse aqui, ó, que fala sobre, do próprio Lauro Jardim também, que fala sobre esse amistício que o Flávio Bolsonaro estava buscando com o Paulo Marinho, para garantir ali que o Paulo Marinho não iria perseguir o pai, né? E tá ali, ó. Entre as articulações que Flávio Bolsonaro está fazendo para, no primeiro turno do ano que vem, decidir se será mesmo candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, está a costura para baixar o fogo das relações entre ele e o ex-aliado de seu pai, Paulo Marinho, que venha a ser também o seu suplente de senador, ou seja, o maior beneficiado político se o 01 fosse eleito prefeito do Rio de Janeiro. Flávio e Marinho, que estiveram juntos na campanha de Bolsonaro em 2018 e depois viraram inimigos mortais, ainda não conversaram pessoalmente. Isso aqui foi antes daquela informação que foi publicada ontem também do próprio Lauro Jardim. Ele publicou mais cedo que não tinha tido esse encontro ainda, e depois a fonte atualizou ele que tinha tido o encontro, e ele publicou outro material confirmando que teve o encontro. Flávio e Marinho que não tiveram ainda supostamente encontros pessoais para selar o armistício. A gente já sabe que teve, né, na sexta-feira. Mas as tratativas para isso sendo feitas com ambos por meio de intermediários. Ambos se mostram simpáticos à ideia
É comum que se pense em uma das razões que travaria o filho de Bolsonaro a virar candidato. Seria justamente para não deixar a cadeira de senador nas mãos de um adversário da família, ou seja, o Bolsonaro perderia um aliado, que seria o Flávio, para ceder a cadeira para um antagonista, né, um algoz, que seria o Paulo Marinho. As tratativas que estão correndo visam eliminar justamente esse empecilho. E é óbvio que não tem como garantir, isso é óbvio que não tem como garantir, tá? Que o Paulo Marinho vai fazer aquilo que o clã Bolsonaro quer. Isso é um fato, tá? É jogar no escuro. Eles não têm como garantir que o Paulo Marinho não fará aquilo que eles alegam ali, que o acordo seria pro Paulo Marinho não fazer. Mas tá aí, né? O Flávio Bolsonaro tentando se aproximar de um antigo aliado. E aqui